Boa tarde a todos, a todas, companheiros, funcionários, visitantes e quem nos acompanha através aí do nosso site, da Câmara Municipal de Guanhães. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los em nossa terceira reunião extraordinária de 2020. Eu solicito ao seu secretário que faça a chamada inicial dos vereadores. Boa tarde a todos. Bruno Pires de Souza, Carlos Aparecido da Silva. Presente. Evandro José Alvarenga. Aqui. Daniel Barroso. Presente. Evandro Lote Moreira. Geraldo Ferreira. Presente. Laércio Alves de Lima. Lucimar Ferreira Pinto. Presente. Mauro da Conceição Neves. Presente. Maria Anídia de Paula. Neuci Pereira Chaves. Presente. Nivaldo dos Santos. Presente. Osmar Gomes Cideles, presente. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos. Fiquemos de pé para procedermos com a oração para o bom andamento do nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos pareceres apresentados ao projeto de lei 34/2020. Esse projeto deu entrada na última reunião ordinária e, como ele foi pedido para ser em questão de urgência, nós convocamos essa reunião para que autoriza o município, a abertura de crédito adicional especial para a inclusão de atividades do combate ao Covid-19. Parecer técnico contábil. Consulente, Câmara Municipal de Guanhães, assessor Leandro de Oliveira Lima. Preâmbulo. Trata-se o presente a resposta à solicitação de parecer formulada pela presidência da Câmara Municipal de Guanhães, na pessoa de seu presidente, senhor Nivaldo dos Santos, acerca do projeto apresentado pelo Poder Legislativo Municipal, de que trata da abertura de crédito especial ao orçamento vigente. A matéria tem seu escopo no inciso do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Cito. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Primeiro, considera-se um recurso para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes do excesso de arrecadação, veto rejeitado
no DO 05 de 1964. Terceiro, os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, veto rejeitado no DO 5 de maio de 64. Quarto, o produto de operações de crédito autorizado em forma de juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Veto rejeitado no DO 5 de maio de 64, grifo. Cumpre-nos ressaltar que no artigo 2º do projeto foi proposto como fonte para sustentação disposto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64, ou seja, excesso de arrecadação por tendência na fonte de recursos 154. Outras transferências de recursos do SUS para enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. Em consulta, o site do Fundo Nacional de Saúde, foi possível constatar valores de repasse nos seguintes montantes: R$ 98.411,24 e R$ 450.528,11 na data de 30/3 de 2020 e 13/4 de 2020, respectivamente. Em orientação recente, o Ministério da Economia expediu nota orientando aos gestores que utilizassem o valor como crédito extraordinário, onde o Executivo editaria decreto próprio com os referidos lançamentos de créditos e, posteriormente, encaminhasse o ato para o Legislativo local. Tal situação deve passar por análise de forma particular das situações de calamidade, as quais caracteriza a utilização do valor como critério extraordinário, ou simplesmente por excesso de arrecadação. Mesmo diante de tais orientações, o chefe do Poder Executivo Municipal optou pela apresentação de projeto de lei de crédito especial, solicitando a abertura de dotação para investimento dos recursos arrecadados e previstos para arrecadação na ordem de R$ 1.841.000, sendo deste valor R$ 548.939,35, já acreditado o restante de R$ 1.292.060,65, acobertado por arrecadação futura. A tendência de arrecadação tem como escopo legal vez admitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio de consulta 873-706. Conclusão. Preenchidas as formalidades da Lei Federal 4.320/64 e entendimentos emanados pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da matéria e por ser entendimento pacificado, o projeto em comento deverá ser apresentado às comissões competentes para análise e apresentação ao plenário da Casa. De Governador Valadares para Goiás, 30 de abril de 2020, Leandro de Oliveira Lima. Parecer jurídico, referência ao projeto de lei 34 de 2020. Autoria, Poder Executivo. Ementa, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências. Primeiro, relatório. Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica dessa Casa para emissão de parecer o projeto de lei 34 de 2020, autoria do Poder Executivo Municipal, que tem como objetivo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial para inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências. É o relatório. Passamos à análise jurídica. Segundo, análise jurídica 2.1 da competência iniciativa e espécie normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 17, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A matéria de iniciativa privativa, conforme dispõe o artigo 72 da Lei Orgânica Municipal. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, pois vai de encontro com o que dispõe o artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, quanto à competência iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto em comento. 2.2 da proposta. O presente projeto de lei ordinária, proposto pelo Poder Executivo Municipal de Goiás, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a inclusão de atividade, projeto no orçamento
orçamento vigente e da outras providências destinado ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Do coro. Para aprovação do projeto de lei 34/2020, será necessário o voto favorável da maioria simples de vereadores presentes na sessão plenária, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal e artigo 196, parágrafo 2º do Regimento Interno, em turno único de discussão e votação. 2.4. Das comissões permanentes. Verifique-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e de Legislação, Justiça e Redação. Terceiro, conclusão. Diante de tudo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnico-legislativa, depois de observadas as recomendações previstas nesse parecer, a Procuradoria Jurídica opina, salvo o melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei 34/2020. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Goiás, Minas Gerais, 30 de abril de 2020, Henrique Leme Pereira Bretas Campos, Procurador-Geral, e Alberto Magno Dias, Procurador-Geral Adjunto. Parecer. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 34 de 2020. Origem, Poder Executivo. Relatório. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação reuniu-se no dia 30 de abril do corrente ano, a fim de apreciar o projeto de lei ordinária 34 de 2020, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências. Parecer do relator. De autoria do Poder Executivo, o projeto em epígrafe dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências, destinado ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Nos termos do regimento interno dessa Egrégia Casa Legislativa, a propositura deu entrada na pauta da reunião ordinária no dia 20 de abril de 2020. Decorrido o prazo de pauta e após análise e emissão de parecer jurídico pela Procuradoria dessa Casa, que opinou pela legalidade do projeto, foi a proposição encaminhada a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no regimento interno. Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza legislativa, atende ao princípio da legalidade e quanto à iniciativa de competência privativa. Assim, verificando que o projeto de lei 34 de 2020 está de acordo com a Constituição Federal, com a lei orgânica do município e obedece às técnicas jurídicas e legislativas, opino favoravelmente pela tramitação dessas proposições. Parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota com parecer do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiás, 30 de abril de 2020, Nelci Pereira Chaves, presidente, Daniel Barroso, vereador, relator, e Maria Anídia de Paula, membro. Parecer. Comissão Orçamento, Finanças e Tomada de Conta. Projeto de Lei Ordinária 34 de 2020. Origem Poder Executivo. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas reuniu-se no dia 30 de abril do corrente ano, a fim de apreciar o projeto de lei ordinário 34 de 2020, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional ou especial para a inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências. Parecer do relator. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto em epígrafe dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a inclusão de atividade, projeto no orçamento vigente da outras providências, destinado ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Decorrido o prazo de pauta e após análise e emissão de pareceres jurídicos e contábil, foi a proposição encaminhada à Comissão Legislativa, Justiça e Redação, que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição, conforme previsto no regimento interno. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada a essa Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, para que fossem analisados os aspectos previstos no artigo 88 do regimento interno. Verificando que o referido projeto está de acordo com a Constituição da República, com a Lei 4.320/64 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluo pela inexistência de impedimento de natureza jurídica, conforme parecer da Procuradoria Jurídica e do Departamento de Contabilidade dessa Casa. Sendo assim, opino favorável pela tramitação do projeto de lei número 034 de 2020.
Parecer da comissão. Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, vota com parecer do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiânia, Minas Gerais, 30 de abril de 2020, Casa Aparecida da Silva, presidente, Geraldo Ferreira, relator, e Lucimar Ferreira Pinto, membro. Coloco os pareceres em discussão. Vereador Lucimar, Evandro, Daniel? Não? O Geraldo, demais vereadores? Não? Então, eu coloco o projeto de lei 34 em discussão. Esse projeto é o que abre abertura de crédito adicional especial. Alguém vai manifestar? Eu faço Então, questão de... Está em discussão. Pela ordem. Sim. Para alguns aqui, até vou explicar uma situação que vem sendo discutida e foi até pauta da última entrevista da prefeita. Esse projeto deu entrada na última reunião. De acordo com o regimento interno, ele entra numa reunião e vota na outra. Ele entrou segunda-feira passada e é um projeto que ele tem que ser estudado e tem que ter o parecer contábil. E prontamente o parecer, assim que saiu o parecer, foi marcado extraordinária. Mas o que eu estou vendo com isso? Se fala que não vão fazer política, mas estão fazendo politicagem com a questão do coronavírus. Prontamente essa presidência marcou a entrevista não marcou a reunião extraordinária, em que estão todos aqui para votar. Mas o interessante que foi falado na última, tudo a culpa é da Câmara Municipal. Agora até o Covid deve ser algum dos vereadores aqui, deve ter fabricado o vírus, que acho que a culpa deve estar saindo, a culpa é da Câmara Municipal de Goiânia que fabricou o vírus, porque até isso agora está saindo. Esse povo tem que parar de se vitimizar e trabalhar com honestidade e clareza. E o que trata isso? Eu vou até explicar o motivo. Isso é um recurso que veio do governo do Estado e alguns dos pares dessa casa sabem que foi votado aqui que recurso de emenda não precisa abrir dotação. Nós demos autorização para que ela abrisse por decreto, mas infelizmente ou ela utiliza dessa ferramenta para querer julgar a população contra a Câmara, ela poderia ter feito por decreto, que isso é recurso que veio do governo do Estado, que é um valor de 405 mil, para que sejam feitas as adequações para o tratamento do Covid. Mas, e ela em uma entrevista, por incapacidade, que eu acho que a incapacidade, ela é pior do que a falta de compromisso. Eu falo todo dia que o incompetente é pior do que o ladrão. Como ela não fez e ela não está dando conta de gerir a cidade, ela vai numa entrevista em rádio e joga a culpa na Câmara Municipal. Que ainda no prazo legal, que a gente ainda tinha 45 dias, nós marcamos recorde em 6 dias, porque o nosso regimento interno prevê 42 horas, após o parecer contábil, que é o parecer técnico que é obrigatório, com 72 horas estava marcado a reunião extraordinária, que vai ser votada hoje, que podia ter resolvido semana passada. Mas o que trata isso aqui? Esses 405 mil, ele vai ser usado para o combate ao coronavírus. E espero que seja repassado ao hospital, porque o único local que tem estabilidade para receber coronavírus é só o hospital. Espero que não gastem. E aí eu quero, quando se trata em coronavírus, eu queria deixar aqui, que foi assinado,
nós fizemos uma emenda parlamentar de bancada, onde cada vereador tinha 50% do seu recurso, que é obrigatoriamente com a saúde. E todos nós fizemos essa emenda para o hospital para que fizesse energia fotovoltaica. Só que aí nós estamos encaminhando um ofício em nome da Câmara Municipal, todos os vereadores aqui presentes, e eu queria, nessa discussão, ler, porque se trata do mesmo assunto. Os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia, que a este subscreve, vêm cordialmente, solidariamente, solicitar que as emendas parlamentares individuais em favor da Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, no montante de 342.185, sejam destinadas pela máxima urgência e necessidade à instituição que, na forma de recurso, possa ser utilizada para a realização das obras emergenciais, reforma da parte elétrica e hidráulica e melhoria das redes de gases hospitalares para ampliação de leitos necessário ao atendimento dos pacientes ao Covid. O que nós estamos fazendo com isso aqui? Pedindo que esse recurso que nós destinamos para a fotovoltaica, que ele fosse usado pela urgência, e a próxima emenda parlamentar de bancada que essa casa irá fazer, aprovando no orçamento, e a indicação, a próxima que a gente encaminhe para a fotovoltaica, porque a gente não esperava essa situação, porque se vocês têm conhecimento, o nosso hospital tem condição de receber. Mas ele é restrito porque o tanque de respiradores, nós temos 25 respiradores, do qual 15 tivemos que destinar para Itabira, que é a nossa referência. Por quê? Porque o tanque não suporta e a rede elétrica não suporta. Então, que esse dinheiro que essa Câmara Municipal destina pela emenda parlamentar, que a prefeita pague ele em caráter de urgência. E que ele seja também utilizado para o Covid. Porque, se vocês sabem, já estão iniciando as obras. Onde é o pronto-socorro? Porque tem que ser um local isolado. O pronto-socorro vai mudar de lugar para vai estar onde vai ser o pronto-socorro, vai receber ali onde é o raio-x. E o local do pronto-socorro, que tem que ser isolado, ele vai ser o espaço do Covid. Por quê? Porque a entrada tem que ser separada. Quem trata o Covid não pode estar em outros lugares. Então, e o bloco cirúrgico com o restante do hospital vai ficar isolado para atender as urgências e emergência. Então, são obras emergenciais que têm que ser feitas de forma rápida e necessária. Então, por isso que a gente vai votar os 405 mil que veio do governo do Estado, de suplementação. Espero que ela sancione no mesmo dia e que automaticamente essas emendas parlamentares de bancada, ela não espere dezembro para pagar e pague agora. Até porque eu quero deixar uma dica, segundo informações, ela falou que não iria pagar, porque as emendas chegaram fora do horário. Eu quero deixar registrado aqui, porque o servidor da casa, Samuel, chegou lá às 5 horas da tarde, ela enrolou o Samuel até às 6 e recebeu com data e hora de 6 horas da tarde, como se não estivesse funcionando. O servidor, ele já fez a certidão para essa casa, que foi entregue em tempo hábil e estava lá desde as 5 horas da tarde, onde ela demorou para receber. Então, eu já deixo claro que, caso essa medida não seja cumprida, essa casa vai ter que tomar as decisões necessárias. E já deixo registrado aqui para vocês. Obrigado. Pela ordem, presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente, pessoal que está em casa. Esse projeto que a prefeita mandou para aqui é excelente. Mas eu vou colocar uma salva que use para dar máscara aos trabalhadores da prefeitura que tem salário mínimo, que eles não aguentam comprar uma máscara, que trabalha na poeira, que trabalha em obra, todo dia lavar uma máscara, que eles não têm, eles estão trabalhando sem máscara, gente acima de 60 trabalhando sem máscara, sem uma proteção sequer. Você pode ir lá no pátio da prefeitura, que eu vou lá quase todo dia,
Você pode ver lá umas 30 pessoas, uma perto da outra, sem máscara, sem um gel na mesa, sem um sabão para lavar as mãos. Não tem nada. A prefeitura está preocupada, sim, com a sociedade aqui, mas, igual eles falam assim, não cuidou em casa. Não está dando exemplo de casa. Quer ver fora de casa, mas o exemplo que é para dar em casa não dá. Você vê as meninas em cima de trator aí, 5 meninos em cima de um trator, sem segurança nenhuma, sem uma máscara, sem nada. Nego saindo no carro, 4 no carro sem máscara, para ir trabalhar. Você vai aqui na obra aqui, da prefeitura, aqui perto do velório, tem uns 10 trabalhando sem máscara, tudo conversando, tem um sabão lá, um líquido para lavar uma mão. Entendeu? Que esse sirva para isso. Agora não pode falar, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas fazer decreto, fechar a loja, fazer isso, foi até bom, agora está liberando devagar. Bom, mas o dever de casa, que é em casa mesmo, não está fazendo. Com a população mais pobre, que é os trabalhadores da prefeitura, de salário mínimo. E isso vocês não estão olhando, estão aqui, igual eles falam, estão em frente do seu nariz. A sala do prefeito está aqui em cima e eles estão aqui embaixo. Parece que eles não estão só nessa redoma lá de reuniões, que todo dia eu chego lá, todo dia tem reunião. Mas os trabalhadores estão lá, saindo, sem equipamento, sem nada. Que esse dia você compara o CPI para essas pessoas, esses trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Presidente Evaldo, pela ordem. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, os vereadores aqui presentes, todos que nos acompanham pelo site, senhora Fatinha, que nos honra com a sua presença, Arilcim, que nos honra com a sua presença. Presidente Evaldo, em momento algum essa casa vai furtar o direito do povo de ajudar. Projeto esse que não tinha necessidade de passar por aqui, mas já que veio, vereador Mauro, não somos nós que iremos fazer o feio, fazer o contrário. Graças a Deus, não teve caso nenhum de coronavírus aqui em Guanhães. Porque se tiver uma certa quantidade, pode ter certeza que vai morrer. Ah, mas por que a prefeitura está tomando os cuidados? Não, para. Temos que deixar de lorota. Tomou algumas atitudes parando o comércio? Com algumas eu concordo, com outras não, mas paciência, se faz alguma coisa sim, beleza. Mas e o tumulto que estamos encontrando em supermercado, em padaria? Hoje de manhã estava dando medo perto da loteria, de um lado e do outro. Tinha mais de 100 pessoas. Então, e vem gente de fora para ir na caixa. Então, se por um acaso não fosse a mão de Deus e batesse uma epidemia aqui, presidente Evaldo, pode saber que tinha morte certeira. Não tem dúvida quanto a isso. Porque, às vezes, aperta-se demais de um lado e deixa o outro frouxo. Rodoviária de Guanhães. Quantas cidades que passam por aqui naquela rodoviária? O pessoal estava lá no banheiro trabalhando sem uma máscara. Os funcionários da prefeitura. Então, quando o vereador pega e fala, está perseguindo. Não estão perseguindo, não. Eu acho que o papel da gente realmente é falar. Não podemos falar mentira, viu, Carlinhos? Mas falar o que é correto, e veio esse valor, que já é um valor que já é do governo, não tinha precisão de passar por aqui, mas já que está passando, vamos aprovar. E tudo que tiver, que for correto, a gente não é contra, não. Só que a mentira, a politicagem desnecessária tem que deixar de fazer. Porque daqui a pouco, tudo que acontece em Guanhães é responsabilidade da Câmara, e não é por aí. E eu acho que a gente tem que estar com a mão amiga para poder ajudar, para poder colaborar, sim. Só que os funcionários públicos da prefeitura também tem que ter um zelo com eles. Por exemplo, as empresas que estão abertas, caso material de construção, teve uma série de critérios para seguir. Certíssimo, correto, delivery, máscara, gel, cartaz, está certinho, tem que cumprir. Muitas, talvez, não sei se está cumprindo 100%, mas está no intuito que está sendo cumprido, porque está tentando seguir as regras, está mais que correto. Mas a prefeitura também tem funcionário do grupo de risco que está trabalhando, isso é correto? Então, eu acho que tem que apertar para segurar,
para a população ter segurança, sim. Mas nós não podemos pegar e cobrar demais da população e deixar os nossos funcionários públicos, às vezes, em alguns pontos, desassistidos. Então, fica aí a dica que a gente está aqui, presidente, é para colaborar, é para ajudar, mas também é para falar a verdade. Que, graças a Deus, que passe essa pandemia e que não ocorra caso nenhum conosco, né? Porque é triste quando temos a perca de alguém de qualquer lugar, mas principalmente os nossos é pior ainda. Essa casa sempre teve a favor, não importa o prefeito que seja, só que a gente, às vezes, tem que ter o pulso firme de ter a postura, de ser rígido, não de ser desnecessário, mas de cobrar, de falar a verdade, às vezes até desagradar, mas em cima do que é certo. Obrigado, presidente. Pronto, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores que encontram aqui presente. Boa tarde a todos vocês que nos assistem e ao público presente. Eu vejo aqui em Guanhães a situação um pouco complicada com a situação do coronavírus. Eu fui abordado hoje numa empresa aí que está com as portas fechadas, e a pergunta dele para mim foi: qual a atitude que os vereadores estão tomando a respeito do fechamento do comércio? Eu respondi para ele que essa decisão estava entre o executivo, que é o executivo que tem o poder, né, dos decretos. E ele fez uma colocação para mim, e eu ouvi, sobre as grandes empresas, que a maioria está funcionando, né? Supermercados está funcionando, que é uma das maiores empresas que tem um número maior de aglomeração de pessoas. Os bancos estão todos funcionando, casa lotérica. Hoje pela manhã a fila estava dobrando no quarteirão de tanta gente. Certo, estão atrás dos direitos, né? Mas eu vejo que as empresas pequenas, né, respeito a decisão dela, ela que tem o poder, é ela que tem que fazer mesmo. Não convidou a Câmara dos Vereadores para fazer parte, o presidente, qualquer um membro da Câmara não foi convidado para fazer parte do comitê. Também é decisão dela, né? Não quis ter membro nenhum presente. Só que eu vejo que os comércios pequenos estão mantendo as portas fechadas, o qual as lojas têm duas, três pessoas que entram, não é que a multidão de pessoas, quem dera se fosse, né? As grandes empresas estão abertas. Então, não estou entendendo, eu estou vendo, assistindo os jornais aí, a maioria das cidades está abrindo um período. Ipatinga, eu estive lá, já está funcionando das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, até as 14. E Guanhães, as empresas pequenas estão todas fechadas, mas, né, é uma decisão do nosso executivo. Eu estou comentando aqui porque os pequenos empresários estão sofrendo com essa situação, estão sofrendo muito. E eles falaram com essas palavras. Eu vou falar a palavra que ele falou para mim, essa pessoa. Guanhães não tem prefeito, Guanhães não tem vereador. Porque essa situação que estamos atravessando do fechamento dos pequenos comércios não poderia estar acontecendo. Eu me calei, porque poder da caneta está com o executivo, né? Mas é outro assunto. Eu queria falar sobre o projeto, né? Sou favorável a esse projeto aí, porque todos os projetos que vêm aqui, que é bom, que soma com a população, essa casa não tem, né, não tem corrido das responsabilidades. Nós aprovamos sim os projetos. Vejo que o executivo sempre coloca a culpa na Câmara dos Vereadores, mas é só mesmo quem, né, não tiver
personalidade de saber aqui que essa casa, os projetos que passam por aqui, todos que é bom para a população, são aprovados. E eu quero só falar aqui que eu sou favorável a esse projeto e deixar aí esta fala aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas vereadores, ao público presente, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha através do site da Câmara, esse projeto aqui, só para vocês entenderem, projeto 34, 2020, foi aprovado aqui o orçamento no ano passado, e não tinha previsão, né, de uma receita extra como essa, e, infelizmente, com essa pandemia, o governo federal tem aí uma expectativa de receita de R$ 1.841.000 extras, já recebeu mais de 500 mil, então enviaram esse projeto para a Câmara para que aprovássemos aqui a abertura desse crédito especial. A gente espera aí que o recurso seja gerido de forma efetiva, né? Como alguns já falaram aqui, infelizmente não está fazendo o dever de casa, né? Muitos servidores aí que nem poderiam estar trabalhando e sem os devidos equipamentos de prevenção. Em relação ao que foi levantado e até falado na última coletiva pela prefeita, não sei se ela quis direcionar a fala dela para mim, até porque não falou meu nome, e o que ela falou não se trata do que eu falei, né, da pergunta que eu fiz, então não sei se ela fez, mas ela pede que o vereador ele se empenhe junto aos outros colegas para marcar uma reunião extraordinária para votar esse projeto. Mas a reunião já estava marcada, o edital de convocação já tinha sido feito, né? Então, assim, ela parece demonstra que ela também não acompanha o trabalho aqui da Câmara, mas que está o tempo todo querendo colocar a Câmara, a população contra a Câmara. É lamentável essa situação. Sou totalmente a favor do projeto, assim como o próximo, o projeto 35, porque acaba que é um projeto que faz parte, né, desse 34, e aqui não tem oposição, não. Né? Aqui eu não vejo oposição dessa Câmara, não. Já falei isso aqui algumas vezes e volto a falar. Aprovamos mais de 95% dos projetos enviados sem fazer oposiçãozinha, como era feito aqui antigamente, onde o projeto vinha e ficava pedindo vista de projeto aqui para travar o andamento dos projetos, ou até mesmo para fazer emendas para dificultar o trabalho do executivo. Aqui não tem isso, não. Entendeu? Por mais que queira falar aí nas emissoras de rádio, mas quem acompanha o trabalho aqui do Legislativo vê isso. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode falar aí. Estou mentindo, colegas vereadores? Se eu estiver mentindo, alguém fala. Entendeu? Agora que é importante que a população participe mais também das reuniões da Câmara, para realmente ver o que acontece aqui dentro. Por hora só, agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Por ordem, presidente, eu cumprimento os demais colegas vereadores, e eu vou continuar dizendo, né, graças a Deus, por ainda não detectaram nada foi confirmado até hoje sobre essa pandemia, sobre o coronavírus na nossa cidade, e continuar agradecendo que não apareça. Eu estava vendo um vídeo, né, de Teresina, no Piauí, aquela escolha. A primeira pergunta, o que você acha? Você acha que deveria manter-se em casa? Ou qual a sua opinião? Eu acho que deveria acabar com essa palhaçada, porque nós temos o comércio, nós precisamos trabalhar, nosso povo precisa alimentar. Então, 3 pessoas responderam desta mesma forma, concordando
com não ficar em casa. Mas logo depois mostrou uma cena para ele. Vamos lá. Ele estava de frente. Agora vira para trás. Só tem uma vaga. Qual que você vai escolher? Está contaminado. Qual que você vai escolher para ocupar essa vaga? Atrás dele tinha um filho dele, o pai e a mãe. Nas outras colocava uma irmã. Qual que você vai escolher para ocupar essa vaga da UTI? Então, aí conseguiu ficar mudo. Começou a chorar. Não, como é que você vai escolher? Vai escolher o pai? Então, a melhor escolha, por enquanto, é ficar em casa. A coisa está acontecendo. Parece que não adianta ninguém falar a Rede Globo. A Rede Globo, conforme diz aí, isso é uma maldição no país. A Rede Globo, mas não é a Rede Globo, não. Essa verdade, ela é verdadeira, está acontecendo. Ontem eu mesmo, até o Evandro estava lá na sala, quando eu falei para ela, para ver essa situação de amenizar um pouco, porque eu digo que a pior doença futura será a fome, devido a essa atual situação. Mas vai ser a maior doença, será a fome. Nosso país não tem condições de arcar com a situação dessa. Infelizmente, a gente, essa fila que estão falando aí da Caixa Econômica Federal, na realidade, para receber esses R$600, você depara com pessoas que... uma vergonha, um absurdo. Isso que ele está fazendo, para mim, ele é o mesmo que entraria na fila para pegar uma cesta básica. E ele não necessita disso, não. Mas a situação está oferecendo. Foi uma forma muito equivocada de se distribuir, de fazer essa distribuição, porque, na realidade, a distribuição desse dinheiro, muito equivocada. Pessoas comentando que a gente vai lá e pega R$600, teve gente que gastou R$400 com uma tatuagem. Aproveitou o embalo dos 600, vamos fazer uma tatuagem que eu sempre tive vontade de fazer. R$400 em uma tatuagem. Mas eu fiz a tatuagem que eu sempre quis fazer. Na semana passada, também encontrei com um rapaz, ele estava assim, tão empolgado com o dinheiro que tinha recebido, eu nunca tinha visto. E ele veio de Divinolândia. Aí ele disse assim, olha, passar-lhe agora, tomar um aqui, você veio, enfiou a mão no bolso e tirou o dinheiro, mostrando os R$600 que tinha recebido. Rapaz, olha, não gastei quase documento nenhum para isso, não. Achei até engraçado, porque fui chegando lá, rapidão meu nome já estava lá. Agora eu vou chegar lá, vou pagar umas continhas e ir para o boteco tomar umas duas lá, né? Porque eu mereço. Então, essa situação que nós estamos vivendo isso aí, não está fácil. Acho um pouco igual, por exemplo, no caso das feiras, né? O mesmo que eu já falei, até que eu comentei ontem perto do Evandro, para ela ver a situação de essas feirinhas aí. Nós temos 3 feiras na cidade, em 3 dias diferentes, para cobra, da mesma forma que está cobrando o supermercado, o álcool gel, a máscara, e assim por diante, mas não vai ter aglomeração. Tem como evitar esse aglomerado, sim. Então, vamos ver o que pode acontecer. Inclusive, falei com ela também sobre os lava-jatos. Eu não entendi por que o pessoal de lava-jato parou. Porque eles também são pessoas que dão manutenção. Eles não têm necessidade de parar, não. E eles podem voltar. Eles podem trabalhar assim. Não tem nada impedindo que eles venham lavar o carro deles, não. Não tem nada. Eu gostaria, se tivesse, por exemplo, se alguém que tiver acesso aqui à Câmara, pode voltar. Ele não está proibido, aliás, ele oferece muito menos risco do que os postos de gasolina no supermercado. Muito menos riscos. A bomba lá, o cara, igual falamos outro dia aqui, o cara pega a chave do carro, não tem uma luva, não tem nada.
Está voltando, está entregando, o frentista está entregando a chave, o cara está voltando, está pegando o cartão de crédito, de débito, pegando dinheiro. Não estou vendo ninguém com luvas, não, senhor. Então, acho que não tem nada a ver. Já que eu continuo falando que não gostaria que tivesse 2 pesos, 2 medidas, não. Ô, presidente, por hora é só. Mais algum vereador? Então, dando continuidade, o projeto de lei 44 trata-se de abertura de crédito adicional. E eu vou ler para vocês aqui, eu não sei se vocês já acompanharam, né? O 34. Para contratação por tempo determinado, é um valor de 36 mil, ações de enfrentamento ao Covid-19. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal, civil, 480 mil. Obrigações patronais, 10 mil. Obrigações patronais, mais 130 mil. O do Fundo Municipal de Saúde, ações de enfrentamento ao Covid, contribuições, 350 mil. Fundo Municipal de Saúde, também ações de enfrentamento ao Covid, material de consumo, 250 mil, que seria, Mauro e demais vereadores, deve ser equipamento de segurança, né? 250 mil. Outro serviço de terceiros, pessoa física, 5 mil. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, 100 mil. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 80 mil. E equipamento e material permanente, 400 mil. Perfazendo-se um total de R$1.841.000. Então, quase R$2 milhões, que é essa abertura de crédito para a Secretaria Municipal de Saúde, que está aqui as dotações orçamentárias, as fichas, né, que vai ser incluída no próximo projeto, nós vamos estar votando, que faz parte também desse mesmo projeto, que é o que nós vamos estar aprovando isso aqui hoje, assinando esse cheque, essa autorização para a prefeita manusear esse recurso que está chegando nesses setores que eu acabei de ler aqui, tá bom? Eu quero deixar claro também, vereador Daniel, que não gostei muito da entrevista, da fala da prefeita, em acusar essa casa de trazer problemas para a prefeitura. Eu acho que é uma inverdade, né, essa fala, porque nós somos parceiros e respeitamos, sim, a todas as iniciativas dela, como é de direito do Executivo, nós não questionamos nem judicial e nem exigimos nada. Então, nós queremos dizer aqui que a gente está a par do que está acontecendo, sofrendo a pressão de todos os pequenos e grandes empresários aqui da cidade que estavam com estabelecimentos 100% fechados, né? Por que a Câmara não faz nada? É porque não é de direito da Câmara. Não adianta a gente querer falar que a Câmara tem poder sobre isso. Em nenhum momento nós vimos a Assembleia de Minas entrar em atrito com o governo do Estado em alguma medida que o governo tomou. Vamos dizer, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, em nenhum momento entrar em atrito com o prefeito Calil. Então, é um poder discricionário do Executivo em tomar essas decisões. Só que aqui, ela não toma decisão sozinha, e o comércio está pagando caro. Porque, se é um isolamento, teria que sim, então, colocar o fiscal na rua para poder acompanhar esses pessoal que está aí pensando que está todo mundo de férias, que está todo mundo aí num shopping, etc. Né? Então, nós temos aí que ver que
também que nem o presidente da República, o Congresso, o Senado, entrou em questão de decisões, porque não é nossa função a princípio. A nossa função é essa aqui, ó. É o papel que nós estamos fazendo. Nós estamos dando ela a oportunidade de gerenciar recursos e manusear recursos. É essa sim. Né? Então, eu quero deixar aqui, sim, um repúdio, sim, a respeito do comentário dela, que essa casa sempre tem trazido algum problema. Coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, põem-se de pé. Aprovado o projeto 34, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Eu solicito ao senhor secretário que passe a leitura dos pareceres ao projeto de lei 35, que é a segunda etapa desse primeiro projeto que nós acabamos de aprovar, que é, agora nós vamos estar autorizando ela a incluir esse recurso que nós autorizamos a ela gastar, né, a incluir de fonte de recurso no orçamento vigente. Então, agora aqui tem todas as dotações orçamentárias, né, que vai ser incluso aqui esse valor. Laudo técnico, assessoria contábil, Câmara Municipal de Goiânia, inclusão das fontes de recursos na execução orçamentária de 2020. Consulente, Câmara Municipal de Goiânia, assessor Leandro de Oliveira Lima. Preâmbulo. Trata-se o presente resposta à solicitação de parecer formulada pela presidência da Câmara Municipal de Goiânia, na pessoa do seu presidente, senhor Anivaldo Santos, acerca do projeto apresentado pelo Poder Executivo Municipal, que trata de inclusão das fontes de recursos na execução orçamentária de 2020. A matéria não tem escopo no inciso do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Cito. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes do exercício de arrecadação, veto rejeitado. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total autorização em lei, veto rejeitado. DO 5/5 de 1964. Quarto, produto de operações de crédito autorizadas em forma de juridicamente possibilidade ao Poder Executivo realizá-las. Cumpre-se ressaltar que o projeto foi proposto para a criação de novas fontes de recursos ao orçamento vigente, as dotações orçamentárias cuja lei primitiva não previu, no intuito de promover acertos entre a receita arrecadada e as despesas previstas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da consulta 93-2477, assim se posiciona acerca da matéria. O mecanismo utilizado para o controle de destinações das fontes de recursos com identificação de recursos vinculados e de recursos não vinculados constitui metodologia que visa interligar todo o processo orçamentário financeiro com início na previsão da receita até a execução da despesa. Isso confere a transparência no gasto público e o controle das fontes de financiamento das despesas. Importante lembrar que o acréscimo e requisito fonte de recurso, de acordo com especificação pela tabela pública no portal do sistema SICOM, conforme Instrução Normativa número 5 de 2011 e alterações subsequentes, não modifica os procedimentos e normas dispostos nos parágrafos incisos do artigo 43, Lei número 4.320/64. Isso porque o Código de Fonte e Destinação de Recursos está sempre atrelado a um crédito orçamentário, sendo inerente a ele.
de modo que, havendo suplementação a esse crédito, a respectiva fonte de recurso não pode ser mesmo dissociar. Poderá haver abertura de crédito adicional utilizando-se recursos de fontes destinadas, dentre aquelas constantes do orçamento do exercício corrente, quando se tratar das explicações de fonte e destinação de recursos de convênios 22, 23, 24 e 42, que entregam as normas que regulamentam o SICOM, Sistema Informatizado de Contas dos Municípios. A pergunta do consulente sobre a abertura de créditos adicionais com a utilização de recursos entre fontes distintas, especialmente quando se tratar das especificações de recursos e convênios, embora não explicitado, está relacionada à existência dos recursos disponíveis previstos no inciso 3º, artigo 43, Lei nº 4.320/64, que trata da anulação parcial ou total de dotações constante do orçamento anual corrente. Para explicar de forma prática, a anulação de uma dotação de crédito orçamentário a ser custeada por uma fonte de recursos de determinado convênio, cuja previsão do recebimento financeiro foi frustrada parcial ou integralmente para a suplementação de outra dotação, atrelada a uma fonte de convênio não prevista no orçamento, ou com previsão insuficiente, não será possível, visto estar configurada a destinação específica para sua aplicação. Tal impedimento decorre dos vínculos a que as fontes e destinação de recursos constituem nos instrumentos de planejamento orçamentário, demonstrando na Lei Orgânica Municipal, demonstrando na LOA, mesmo com outras fontes que não as de convênio, salvo poucas execuções escritas nos parágrafos seguintes. Isso não ocorria até a descrição de implementação deste mecanismo de controle e gerenciamento dos recursos orçamentários e financeiros, quando se podia anular uma dotação orçamentária, visando incremento de outra, ou mesmo adição de dotação nova ao orçamento. Da leitura do texto da consulta 93.2477, efetuada pela Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, vimos que a abertura de créditos adicionais suplementares não há de ser abarcadas por recursos contidos na mesma fonte de recursos. Reforçando esse entendimento, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais editou na data de 5/7/2018 o comunicado 14/2018, que extrai o segundo entendimento. 1.6, Decreto de Alterações Orçamentárias, consulta 93.2477, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Verifica a abertura de crédito orçamentário, bem como de remanejamento, transposição e transferência, com acréscimo e reduções em fontes incompatíveis, nos termos da consulta número 93.2477, de 2014, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que veda a abertura de créditos adicionais utilizando recurso de fontes distintas, executando as originadas do Fundeb, 118, 218, 119 e 2019, e das aplicações constitucionais em ensino e saúde, 101, 201, 102, 202, incluídas as fontes 100 e 200. A edição do comunicado veio reforçar ainda mais a necessidade do planejamento orçamentário no que se refere à previsão mais assertiva entre receitas e despesas. Contudo, as leis orçamentárias, quanto não dotadas da previsão da inclusão de tal alteração por meio do decreto do Poder Executivo, esse último deverá recorrer ao Legislativo para promoção da alteração devida por meio de lei específica. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentado pelo Executivo, encontra-se revestido dos princípios reguladores das matérias quanto à sua propositura. Considera-se ainda que o projeto autoriza a inclusão de novas fontes em rúbricas do orçamento de Secretaria Municipal da Saúde para a realização da operacionalização de despesas cujo financiamento é provindo de recursos do governo estadual e federal, uma vez que esse solicita autorização para a inclusão das fontes 15300
Transfere recursos SUS Investimento, Rede de Serviços de Saúde e 15500, transferência recursos Fundo Estadual de Saúde no decorrer da execução de 2020. Considerando-se apresentadas, propõe-se a apresentação da matéria às comissões de Governador Valadares para Goiás, Minas Gerais, 30 de abril de 2020, Leandro Oliveira de Lima, contador. Parecer jurídico. Projeto de Lei 35 de 2020. Autoria, Poder Executivo. Ementa, dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Primeiro, relatório. Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Casa para emissão de parecer o projeto de Lei 35 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. É o relatório. Passamos à análise jurídica. Segundo, análise jurídica 2.1, da competência iniciativa e espécie normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 17, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A matéria de iniciativa inclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6 do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal. A espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, pois vai de encontro com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, quanto à competência, iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à tramitação do projeto em comento. 2.2 da proposta. O presente projeto de lei, proposto pelo Poder Executivo Municipal de Goiás, dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. 2.3 do quórum. Para aprovação do projeto de lei 35 de 2020, será necessário o voto favorável da maioria simples dos votos, conforme dispõe o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal. Em turno único, discussão e votação. 2.4 das comissões permanentes. Verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes de legislação, justiça, redação e orçamento, finanças e tomada de contas. Terceiro, conclusão. Diante de tudo exposto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, depois de observar as recomendações previstas nesse parecer, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei 35 de 2020. No que tange ao mérito da Procuradoria Jurídica, não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição. Respeitando-se para tantas formalidades legais e regimentais. Goiás, Minas Gerais, 30 de abril de 2020. Henrique Lerme Pereira Bretas de Campos, Procurador-Geral. E Alberto Magno Dias, Procurador-Geral Adjunto. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Origem, Poder Executivo, projeto de lei 35 de 2020, relatório. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação reuniu-se no dia 3 de abril do ano, a fim de apreciar o projeto de lei ordinário 035 de 2020, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Parecer do relator. De autoria do Poder Executivo, o projeto em epígrafe dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Nos termos da regimento interno da Igreja Casa Legislativa, a propositura deu entrada na pauta da reunião ordinária do dia 20 de abril de 2020. Decorrido o prazo de pauta e após análise de emissão de parecer jurídico pela Procuradoria dessa Casa, que opinou pela legalidade do projeto, foi a proposição encaminhada a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no regimento interno. Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza legislativa, atende ao princípio da legalidade quanto à iniciativa de competência privativa. Assim, verificando que o projeto de lei 35 de 2020 está de acordo com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município e obedece às técnicas jurídicas legislativas, opino favoravelmente pela tramitação dessas proposições. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vota com parecer do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiás, aos 30 de abril de 2020, Nelci Pereira Chaves, presidente, Daniel Barroso, relator, e Maria Anísio de Paulo, membro. Coloco os pareceres em discussão. Presidente, falta mais um, viu? Qual que é? O orçamento,
Parecer, comissão, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Projeto de Lei Ordinário 35/2020, origem Poder Executivo. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas reuniu-se no dia 30 de abril do corrente ano a fim de apreciar o projeto de lei ordinária 35/2020, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Parecer do relator. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto empírico dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Decorrido o prazo de pauta e após a análise e emissão de pareceres jurídico e contábil, foi a proposição encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição, conforme previsto no regimento interno. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada a essa Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas para que fossem analisados os aspectos previstos no artigo 88 do regimento interno. Verificando que o referido projeto está de acordo com a Constituição da República, com a Lei 4.320/64 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluo pela inexistência de impedimento de natureza jurídica, conforme parecer da Procuradoria Jurídica e do Departamento de Contabilidade dessa Casa. Sendo assim, opino favorável pela tramitação do projeto de Lei Ordinária 35/2020. Parecer da Comissão. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas vota com parecer do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiás, Minas Gerais, 30 de abril de 2020. Carlos Aparecida Silva, presidente, Geraldo Ferreira, relator, e Lucimar Ferreira Pinto, membro. Coloco os pareceres em discussão do projeto de lei 35. Ninguém vai discutir? Coloco o projeto de lei 35 em discussão. Coloco o projeto de lei 35 em votação, que nós já falamos de que se trata, né? Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que forem contrários, põem-se de pé. Aprovado o projeto de lei 35. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a leitura do ofício que foi assinado pelos 10 vereadores, que vai ser encaminhado à prefeita. Para a ciência dos demais. Ok. Ofício, assunto, solicitação. Ilustríssima senhora prefeita municipal de Goiás, os vereadores da Câmara Municipal de Goiás, Minas Gerais, que a isso subscreve, vêm cordial e solidariamente solicitar que suas emendas parlamentares individuais indicadas em favor da Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, Hospital Imaculada Conceição, no montante de R$ 342.185,40, sejam destinadas com a máxima urgência a essa instituição, de forma que esse recurso possa ser utilizado para a realização de obras emergenciais, reforma da parte elétrica, hidráulica, melhoria e ampliação na rede de gases hospitalares, ampliação de leitos, etc., necessários ao atendimento de pacientes portadores do Covid-19. Tal solicitação se faz necessária porque o bem-estar e saúde da nossa população é o nosso maior objetivo. Sendo que se apresenta para o momento, reafirmamos protestos de elevado respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Nivaldo Santos, Bruno Pires de Souza, Evandro Lote Moreira, Mauro da Conceição Neves, Neuci Ferreira Chaves, Carlos Aparecido da Silva, Geraldo Ferreira, Daniel Barroso, Lucimar Ferreira Pinto e Osmar Gomes Fidelis. Como é de consentimento, a informação de todos, e até explicar para as pessoas aqui presentes, quando se fala em reunião extraordinária, ela tem que estar na pauta, né? E quanto às questões, é que até me pediram que olhasse algumas questões sobre comércio, etc., mas isso será tratado na reunião de segunda-feira. Nada mais a tratar, dou por encerrada a presente reunião, que depois de lida a gente pede para guardar a todos a leitura da ata e a aprovação. Peço ao senhor secretário que faça a chamada final dos vereadores. Bruno Pires de Souza.
Carlos Aparecido da Silva. Presente. Daniel de Souza Barroso. Evandro José de Alvarenga. Evandro Lote Moreira. Presente. Geraldo Ferreira. Laércio Alves de Lima. Lucimar Ferreira Pinto. Presente. Mauro da Conceição Neves. Maria Nídia de Paul. Neuci Pereira Chaves. Presente. Nivaldo Santos. Osmar Gomes Sideres. Presente. Nivaldo teve que ir ali dentro para terminar os afazeres. E o No ele está dispensado devido à idade avançada e está no grupo de risco devido às doenças que acometem ele. Encerrada a reunião, aprovados os expedientes todos, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião. Ata da terceira reunião extraordinária de 2020, da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020, realizada no dia 30 de abril de 2020, sob a presidência do vereador Nivaldo Santos, que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor secretário que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Bruno Pires de Souza e Laércio Alves de Lima. Este último ausente, uma vez que sua presença a essa reunião é facultativa, conforme portaria publicada. Como houve número regimental, declarou prosseguindo com em nome de Deus, abertos os trabalhos, procedendo todos com oração do Pai Nosso. Prosseguindo com a execução dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a leitura dos pareceres apresentados ao projeto de lei número 34 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a inclusão de atividade. Projeto no orçamento vigente da outras providências. Os pareceres foram colocados em discussão. O senhor presidente justificou a convocação da presente reunião extraordinária, em razão da urgência de apreciação dos projetos que trataram de medidas da Secretaria Municipal de Saúde no combate à pandemia do Covid-19. Em seguida, o projeto de lei 34 de 2020 foi colocado em discussão. O vereador Evandro Lote tomou a palavra e disse que os projetos da ordem do dia deram entrada na última reunião e, apesar da urgência, precisam de análise minuciosa. Diz que a presidência prontamente convocou reunião extraordinária, mas a prefeita, em entrevista, mais uma vez, usou de politicagem para jogar a culpa na Câmara Municipal. Lembrou que a prefeita, nesses projetos, não precisava de aprovação da Câmara, que a abertura dos créditos e das fontes poderiam ter ocorrido mediante decreto de sua própria autoria. Procedeu ainda com a leitura do ofício de autoria dos vereadores que será enviado ao Executivo, cobrando o repasse das emendas impositivas para o Hospital Regional Imaculada Conceição, a fim de que sejam usadas na modernização do hospital e seu preparo para o enfrentamento da pandemia. O vereador Mauro usou da palavra para dizer que os servidores da Prefeitura estão trabalhando sem a devida proteção contra o Covid-19, que a prefeita não está oferecendo máscara, sabonete líquido ou afastamento necessário para os servidores, principalmente da Secretaria de Obras. O vereador Osmar disse que o isolamento social não está sendo bem conduzido em Guanhães, que não existe caso confirmado de coronavírus em Guanhães, graças a Deus, pois, na contramão de que está sendo indicado, está havendo fila nas agências bancárias, servidores públicos da rodoviária sem uso de máscaras, servidores do grupo de risco trabalhando normalmente. Em uso da palavra, o vereador Neuci cumprimentou a todos e diz que está sendo cobrado em relação ao fechamento do comércio. Diz que a população está indignada principalmente pelo funcionamento das grandes empresas. Diz que respeita a decisão da prefeita, mas é que o pequeno comerciante está sendo prejudicado com esse tratamento diferenciado. O vereador Daniel tomou a palavra e disse que, ao que parece, a prefeita não acompanha os trabalhos da Câmara, pois cobrou reunião da Câmara, apesar da mesma já ter sido convocada pelo presidente da Câmara. Diz que não há oposição na Câmara ao Executivo, pedindo participação da população nas reuniões para que a mesma seja corretamente informada. O vereador Lucimar cumprimentou a todos e relatou um vídeo da cidade de Teresina que ressalta a importância do isolamento social. Diz que é preciso ver uma forma de amenizar um pouco a situação de forma consciente. Diz que o auxílio social foi liberado de forma equivocada, pois muitos beneficiados não precisam da ajuda. O senhor presidente procedeu com a leitura dos novos
créditos e diz que a Câmara é parceira e que a prefeita tem falado em verdades nas entrevistas, deixando, sim, um repúdio à fala da mesma. Diz que a Câmara tem sido parceira e tem sido cobrada pela população. Ato contínuo. O projeto de lei número 34 de 2020 foi colocado em votação, sendo por todos aprovados. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a leitura dos pareceres apresentados ao projeto de lei número 35 de 2020, que dispõe sobre a inclusão de fonte de recurso no orçamento vigente da outras providências. Os pareceres foram colocados em discussão e, em seguida, o projeto de lei número 35 de 2020 foi colocado em discussão. O projeto de lei número 35 de 2020 foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Evandro Lopes solicitou ao senhor presidente que determinasse ao senhor secretário que procedesse com a leitura do ofício de autoria conjunta dos vereadores. O pedido foi deferido pelo senhor presidente e passou à leitura do mesmo. Encerrados os trabalhos em pauta, o presidente solicitou ao secretário que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estavam ausentes os vereadores Bruno Pires de Souza e Laércio Alves de Lima. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário Lavreia presente, que depois de lida e aprovada, deverá ser assinada por todos os vereadores presentes. Sala das sessões, aos 30 de abril de 2020. Coloco a ata em discussão. Alguém vai discutir? Coloco a ata em discussão. Alguém quer discutir? Coloco a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, fiquem sentados. Aqueles que discordarem, fiquem de pé. Aprovado. Já acabou a reunião, mas eu quero deixar registrado aqui que, além desse montante de recurso que tem chegado, ontem eu recebi um ofício à noite da chefe de gabinete do deputado Euclides Petersen, comunicando o valor que ele tinha encaminhado de R$1,5 milhão para o Hospital de Guanhães. 800 mil já tinha caído. Os outros 700 mil liberou ontem para a Prefeitura Municipal de Guanhães. Está aqui, comunicado de pagamento da emenda individual do deputado federal Euclides Petersen, Ministério da Saúde, recurso liberado, proposta 3600-305-908/2020, ano 2020. Objeto, incremento MAC, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guanhães, Hospital Imaculada Conceição, CNES 2144-530, proposta, valor R$700 mil. Valor liberado em parcela única da ordem bancária já disponibilizada em conta do município. Valor número da ordem 2020-0B808583. Então, já está disponibilizado no Fundo de Saúde mais 700 mil para a saúde de Guanhães, onde nós vamos dar a continuidade para a construção do CTI. Totalizando R$1,5 milhão. E o tomógrafo já está a caminho, faltando algumas adequações, que houve algumas falhas na construção da proposta, mas já foram corrigidas no setor de convênios, porque, como Guanhães é gestão plena, tem que passar pelo município de Guanhães. Então, queria informar, mas segunda-feira eu vou trazer a cópia do ofício, que vai chegar para mim por e-mail, da Câmara dos Deputados. Somente isso. Obrigado a todos. Todos nós sabemos que Guanhães é uma região muito fria e já tem muitas pessoas necessitando de agasalho, além do alimento. Ontem mesmo eu tive 8 ou 10 pedidos de pessoas necessitando de agasalho nas comunidades rurais. Então, eu acho que essa casa, o Nivaldo não está aqui presente, que está terminando de resolver os afazeres ali dentro, mas a gente conversando, essa casa podia já, junto com a sociedade, a gente fazer uma campanha para arrecadação de alimento e de agasalho
para que a gente possa dar um alento a essas pessoas mais necessitadas, os evangélicos, os católicos, quem sabe cada um na sua instituição religiosa, que a gente faça um trabalho de inclusão junto com essa Câmara Municipal para que a gente consiga resolver um pouco desse problema. Obrigado, gente.